em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Amanhã, como disse a Priscila, será a última escola bíblica desse ano. Nós resolvemos antecipar um pouquinho antes, porque a gente tem que fazer alguns ajustes a algumas situações. Alguns homens só podem trabalhar nos ajudando no sábado e no domingo. E como a gente tem Natal, festas e algumas coisas, a gente vai ter que correr para ajustar muitas coisas aqui. Tem que pintar coisa, fazer parte elétrica ainda lá. 70% daquilo que precisava ser feito, a empreiteira já terminou, já arrumou, já está legal. O painel que tirou daqui já está 90% pronto, o palco já está pronto, tá ficando tudo lindo lá. Mas a gente precisa de colaboradores. E antes mesmo de eu entrar na palavra, eu estava esquecendo de um aviso aqui, que o Alex me lembrou. Eu queria que você orasse para um assunto que eu vou tratar com a diretoria, que envolve a casa, e também porque há uma grande possibilidade da gente conseguir aí uma questão da carta de crédito, uma grande possibilidade, mas estão nos faltando 5 pessoas, 5 pessoas para nos ajudar a ingressar nesse time. Se você não está e pode nos ajudar, procure o irmão Alex. Nós precisamos de mais 5 pessoas que colaborem com R$70 por mês para ajudar lá. Antes de eu falar isso para você, eu estou em todas, irmãos. Eu estou no projeto do som, graças a Deus o Senhor abençoou. Projeto Barnabé, estamos aqui. Antes que alguém fale, sou dizimista fiel, sou ofertante, tudo que tem, estou junto. E Deus tem abençoado. Eu preciso. Deus disse para mim, você sabe, Deus disse assim: do couro vou tirar a correia. Então, se tiver 5 irmãos e irmãs que puderem, não deixa passar a oportunidade de hoje, não. Procura o irmão Alex, deu o nome, falei, eu quero ajudar. 5 pessoas pelo menos, porque aí a gente vai conseguir. Eu tenho certeza, Deus está me surpreendendo fazendo as coisas por fé, e está fazendo com os da casa. Isso é que é interessante. Então, por favor, seja abençoado nesse sentido. Verso 36 de Mateus 26. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Esse local aonde Jesus foi orar, que se chama prensa de azeite, que muitos na forma brasileirada chamamos de Getsêmani
ou Getsemane, ele, de fato, ele era um local que era usado como um estabelecimento de prensa de oliva. Até hoje existem lá oliveiras que são cercadas, e é uma das espécies que mais duram, não se pode nem aproximar, com mais de 2.000 anos. Os brotos de algumas são oriundas daquelas de mais de 2.000 anos atrás. O fato é que naquele local tudo tem uma razão. Por que Jesus foi orar e costumava orar naquele lugar? Por que Jesus, no seu ministério, quando ele começa, ele não foi orar em outros locais? Tudo tem uma razão. Até porque as coisas a gente olha às vezes por um lado, e depois quando você começa a observar detalhes, e vai estudando, e vai tomando ciência, as coisas vão se encaixando. Local de prensa do azeite, óbvio que é exatamente o que você está pensando, e o que eu também estou pensando. É o local aonde é colhido as azeitonas, e é colocada. Hoje tem a tecnologia, mas na época não era bem assim. Usava-se a condição bem rústica para se extrair o fruto da oliveira. E Jesus está, durante o seu ministério, bate e volta no monte, que é meio de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que é na cidade de Jerusalém, mas a cidade velha, e meio de Betânia. Mas ali é retirado, fora das muralhas, local de oração, que é local de trabalho dos outros. Mas ele se sente à vontade no meio daquelas árvores, da escuridão, para orar, quando ele está em Jerusalém. Ele passava horas lá orando. E foi exatamente esse último local que ele teve chance e oportunidade, que ele escolhe para orar, mas não foi o acaso que Jesus escolhe para ir lá orar. Tem uma razão específica. Nesse local, que eu quero falar da forma brasileira para nós, língua portuguesa, prensa de azeite, é ali que o processo acontece. E o processo de extração do azeite, ele acontece em 3 etapas. Há alguns que vão dizer, e isso também é fato, que havia alguns profissionais que até faziam da extração da videira, da oliveira, melhor dizendo, em 4 etapas. Mas a prática mais comum era extrair da oliveira em 3 etapas. E é interessante porque essa forma de se extrair o azeite, ela acontecia numa prensa de pedra, forma rústica, que se puxava, ou um animal burro que se colocava uma madeira sobre como se fosse um moinho de pedra, e o animal ia andando em círculo, e uma pedra estava no cabo da madeira, e ele ia passando sobre a azeitona, e aí fazendo o processo. A primeira extração do azeite é algo muito interessante, porque ela acontecia exatamente assim. Se colocava as azeitonas na base de pedra, e aí se colocava a primeira prensa de pedra também, pedra sobre pedra, ou o animal rodando, e dava aquela primeira puxada do peso, e a azeitona quebrava, ela era esmagada, e o peso que comprimia a azeitona, no primeiro momento que ela era esmagada, se retirava, ela virava uma pasta,
se retirava essa primeira extração, e aquela pasta era colocada ou em cestos, ou tipo numa esteira, que a gente conhece bem, quem é da zona rural, e ela ficava descansando por um tempo. Então, a primeira esmagada, depois que aquela pasta ficava descansando, ela começava a pingar, e a pasta descansando, saía a primeira extração de azeite. Era o azeite mais puro usado. Era esse o azeite que os sacerdotes usavam no templo. Usavam para ungir e usavam também para a consagração. Esse azeite é considerado o azeite mais fino, mais puro, porque ele é o azeite que na primeira quebrada que ele tem, ele é extraído do primeiro momento, quando ele vira pasta, ele vai pingando e sai o primeiro azeite. A água, ela escorre por um lado, e o óleo, o azeite, vem bem devagar e sai o puro azeite. E essa recolha desse azeite se espera o tempo normal de descanso. Depois que o especialista faz isso, percebe que não está pingando mais, então saiu o azeite mais puro, não está mais ali. Aí eles vão para a segunda prensa, pega aquela pasta, recolhe aquela pasta do cesto, ou recolhe aquela pasta da esteira, e vai dar uma segunda prensa, na segunda pedra. E eles dão mais uma outra manivelada, puxada, e escorre então mais ainda um segundo tipo de azeite, da mesma videira, da mesma oliveira. Aquilo vai vira ainda uma coisa mais condensada, e sai o segundo tipo de azeite. Lembrando que o primeiro azeite é o azeite mais puro, que era usado no templo, no sacerdócio, pelo sacerdote, para consagração, e também usado lá para ungir reis. Esse que era usado dentro do templo, considerado o puro. Inclusive o Senhor determina isso quando vai estabelecer a construção do tabernáculo. E o segundo azeite, que é na segunda puxada de peso, este azeite que escorre, que é o azeite que a gente conhece aqui, que agora é feito de forma industrial. Esse azeite, ele é usado para comida, e o azeite para unguento. É o azeite que cura feridas, que naquela época o azeite tinha algo assim, muito valor, não só de alimento para ferida, valores medicinais, etc. Então, o primeiro azeite é o azeite usado no templo, o azeite puro, que se extrai no descanso do produto natural, a primeira quebrada, a primeira esmagação, tudo. O segundo é esmagar ainda mais a pasta. Depois que aquela pedra, ou que o animal esmaga ainda mais, aí vai para a terceira, coloca-se a terceira pedra, enorme, na época de Jesus, e puxa mais um pouco, a terceira pressão, e escorre o terceiro tipo de azeite. E este azeite que se escorria, ele se diferenciava do outro, do primeiro e segundo, porque ele era um azeite mais denso, diferente do primeiro, que era mais fino, mais nobre, diferente do segundo, que tinha uma outra tonalidade e era usado para unguento e para alimentação. E esse terceiro, ele era usado aqui para lamparina e usado também para perfume.
terceira vez que eles faziam isso. Isso não era na mesma hora, isso era um processo de dias. E há quem diga que tinha o quarto processo. O quarto processo é quando se forçava ainda mais na quarta pedra, eram pedras pesadas, e que quando se colocava mais pressão no animal ou na pedra, se tirava uma pasta, que era o óleo que escorria, era tão grosso, tão grosso, tão grosso, que daquele azeite se tirava a sobra que virava para sabão, que virava para limpeza. Mas a Bíblia diz que Jesus, no Evangelho de Mateus, escolhe o local conhecido dele, Jardim das Oliveiras, leva os 12 escolhidos. No caso, ele vai com 11, porque um ele já sabe que vai, já é o traidor, ele já conhece. Ele vai para aquele local orar, e é lá que ele chega com os 11 e chama os 3 mais chegados, o Pedro, o Tiago e João, e ele diz assim para os demais: vocês fiquem aqui, Pedro, Tiago e João, vamos mais para lá comigo. E ele vai orar e fala para eles assim: fiquem aqui, me ajudem em oração. Vocês conhecem o texto. A minha alma está em grande angústia, a minha alma está em agonia. É no local da prensa, é no ambiente próprio, tudo colabora, tudo ajuda. O ambiente, a atmosfera, as ferramentas, a estrutura do jardim ali da Oliveira é o local que a gente começa a perceber que tem um sentido diferente. Por que o Jardim das Oliveiras? O local onde se vai espremer, aonde vai sair, da onde as pessoas tiravam o azeite comum para o templo, o azeite para o alimento, o azeite para o unguento, o azeite para o perfume, o azeite para a lamparina. É este o local que Jesus vai com os seus mais próximos, e é neste ambiente que ele vai, e quando está, ele começa a orar, e a Bíblia diz, do verso 38 e 39, diz que ele está com a alma triste até a morte. Jesus está com um grau de aflição tão pesado, tão angustiado, ele está com a alma tão ferida, que é o grau mais alto de aflição que alguém pode chegar. E ele está sentindo de antemão aquilo que vai acontecer. Ele está no jardim que se espreme, ele está no local onde é comum espremer a azeitona, aonde se extrai o mais fino e também o mais grosso do azeite. E ele está nesse ambiente, a sua alma está, o corpo não sofreu um tapa ainda, não sofreu uma pedrada, não tomou uma cuspida, não sofreu uma chicotada, mas ele já sente na alma, e por isso ele diz: a minha alma está em grande angústia. E aí ele pede para os melhores amigos, os mais próximos, que ajude ele em oração. Ele diz: eu estou sofrendo, porque eu vou padecer. E ele repete aquilo que os Salmos 22, lá no verso 16, Jesus sentia exatamente o que esse verso diz: os cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassam-me as mãos e os pés. Jesus já sabia que a forma da crucificação seria, e era, as cruzes de Roma não eram cruz de 2, 3 metros, eram as cruzes eram no máximo de 1,80 m, 1,90 m no máximo, e elas não ficavam no local mais alto, elas ficavam na margem da rua, para que todo mundo que passasse por ali visse o que Roma fazia com as pessoas.
E quando o texto diz que os cães passavam e lambiam as feridas dos crucificados, era exatamente esse o recado de Roma para os habitantes do império. É isso que Roma faz com quem desafia. E Jesus está antevendo o que acontece com os outros. Ele sabe que ele vai sofrer na mesma cruz. Ele diz para os seus amigos: eu estou sentindo, a minha alma está em angústia. O Salmo 40 no verso 13 diz: por favor, Senhor, livra-me, vem depressa, ajuda-me. É isso que no verso 39 e 38 ele está dizendo: a minha alma está agitada. Ele não padeceu ainda, mas ele vai padecer. Aí ele volta, ele está orando. E ele, no primeiro momento que ele está orando, ele se entrega àquele momento de oração e não foge. E ele faz uma oração que você conhece: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o que Deus faz com o filho? Não retira o cálice. E Jesus não se revolta, Jesus não chuta o balde, Jesus não fica bravo. Ele aceita, e quando ele diz: contudo seja feita a tua vontade, ele já sente que não, por mais que ele sabe que vai sofrer, ele volta para o encontro dos seus, e ele os encontra dormindo e fala: gente, eu estou precisando de vocês, e vocês estão aqui, eu estou para morrer, e vocês estão dormindo. Vocês não podem vigiar comigo um pouquinho? Ele sabia que o esforço físico que ele ia enfrentar, aquilo ia ser pesado para ele. Ele ia ser esmigalhado, ele ia ser torturado. E ele passa pela primeira experiência da primeira prensa. Ele volta para os discípulos e chama a atenção, fala: orem comigo. E ele volta e vai orar mais um pouco. E quando ele vai orar, e pela segunda vez ele fala com Deus, e o Senhor não retira, ele de novo ele repete: Senhor, se possível, tira, afasta o cálice de amargura que eu vou sofrer. Lucas escreve no capítulo 22, do verso 44, dizendo assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que quanto mais Jesus orava, se tornou o seu suor como gotas de sangue que caíam como sobre a terra, tamanho a tensão que Jesus estava. É a segunda prensa no Jardim das Oliveiras. A oração de Jesus, a primeira prensa, ele não fugiu. Ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo, e ele não fugiu do propósito. Ele volta para os discípulos não vão orar com ele, ele volta para orar. E ele ali mesmo, Lucas escreve dizendo que um anjo da parte de Deus vai consolar Jesus no momento dessa segunda oração. A segunda prensa é o momento em que se extrai o azeite que vai alimentar. É o azeite que vai servir para curar feridas. É no monte, no local da prensa do azeite, que ele está ali sentindo dores. Então ele está sendo pressionado. Não é acaso que ele vai orar no local da prensa. E ele permanece naquele local. O verso 44 e 46 diz que ele volta pela terceira vez aos seus discípulos. E nesse momento que ele volta, é o último, a cruz estava mais perto dele. Nós estamos falando da mesma noite. Estamos falando um inteirinho aí de um espaço talvez de 2 horas, 2 horas e meia. Só que quando ele volta pela terceira vez, ele encontra os discípulos de novo dormindo. E ele sabe que o tempo foi se encurtando e a cruz agora está mais perto do que do primeiro momento. Mas ele continua orando. A agonia que ele vai passar está mais perto. E do segundo momento para o terceiro, quando ele vai orar, ele sabe que o traidor já está chegando, irmãos.
Eu não sei você, mas o coração de Jesus, o humano, deve ter acelerado, disparado, quando ele volta pela terceira vez para orar. Ele vai para a terceira prensa. Ele vai colocar pela terceira vez diante de Deus qual é a vontade. E os evangelhos dizem que nessa hora que ele está orando pela terceira vez, é exatamente nessa hora em que o Espírito de Jesus é fortalecido. É nesta hora que o anjo estava conversando com ele, em que o anjo consola ele, em que Jesus, ele é tomado pela razão humana. Não estou falando do Cristo. É nessa hora que ele está saindo da terceira prensa de oração, a primeira em que ele foi confrontado, a sua natureza, a sua situação. A segunda em que ele mesmo, sabendo que tudo ia acontecer, ele se submeteu aonde? Ali no local de prensar. No mesmo local onde se prensa as azeitonas que se tira, ele se submete à primeira prensa, ele se submete à segunda, e agora ele vai para a terceira. Mas na terceira ele já está quebrado. O seu físico, o seu emocional já está meio que preparado para aquilo que vai acontecer. Mas o que a gente não encontra no comportamento de Jesus? A sua mente já está fortalecida por aquilo que vai acontecer. Ele não desvia a conduta, ele não muda do seu procedimento. E ele termina a terceira prensa dizendo para os discípulos: acordem, que chegou o traidor. Ele não grita, ele não perde o controle. Quando Malco pergunta sobre, os guardas perguntam e Malco vai deter Jesus, Pedro saca da sua, uns dizem espada, mas era uma baioneta. Pedro pega e corta a orelha de Malco. Jesus fala: Pedro, se eu quisesse eu teria uma miríade de anjos aqui, eu teria evitado isso. Jesus faz algo que nenhum cirurgião plástico é capaz de fazer. Ele pega a orelha de Malco caída no chão, estanca o sangue e milagrosamente a orelha de Malco é colocada no lugar, o sangue para de correr e tudo dá certo. Agora olhe para o texto. Você viu algum grito de Jesus? O que Jesus fala para Judas? Judas chega para ele e faz assim: dá um beijo. Jesus fala: com um beijo você trai o Filho do Homem? Jesus não perde o controle. Jesus não grita. Jesus não tem um piti. Jesus não aproveita o cenário para dizer que saiam ursos das oliveiras e comam. Jesus não grita dizendo: eu sou o Filho de Deus. Ele simplesmente passa pelos 3 momentos ali no Jardim das Oliveiras, local de prensa do azeite. E ele se entrega. Ninguém prendeu Jesus. Jesus se permitiu ser capturado. E aí quando Judas o beija, e ele se permite, diz que quando os caras, quem é Jesus? Ele diz: sou eu. Os guardas tomam um susto e caem para trás. Jesus se permite ser capturado. O texto que nos interessa é quando Jesus fala para os discípulos assim: levantem, acordem, o traidor chegou. E aí a história caminha, e a gente sabe o final disso onde vai dar. Eu estava meditando também nesse texto hoje à tarde, pensando sobre as prensas da nossa vida. Como a gente é diferente de Jesus, e não deveríamos de ser.
Não deveríamos. Porque foi lá no monte do Getsêmani que ainda na primeira prensa ele dá o mais puro dos azeites. A primeira vez que ele vai orar, ele está intacto. Ele está tenso, está angustiado. É a primeira pedra simbolizada na forma que vai acontecer. Jesus não foge. Ele vai orar. Sai o óleo mais puro. Não sai palavrão. Não sai injúria. Não sai desrespeito. Não sai desonra. Sai óleo, azeite puro. Ele não deu coisa ruim. Ele se permite dar o azeite puro. Não foi nem a pressão daquilo que ia tirar o físico dele, machucar. Não tirou Jesus do sério. Não tirou Jesus do equilíbrio. Embora ele falasse, ele manteve. A sua primeira pressão. Olha que coisa. Assim como o primeiro azeite. O azeite primeiro era o azeite para consagrar, usado no templo. A pressão de Jesus na sua oração até hoje tem servido para ungir as nossas vidas. Tem servido para consagrar as nossas vidas. Na segunda pressão que ele está orando sobre aquela atmosfera, ele passa por aqueles instantes e ele libera dele ainda uma palavra de oração falando com Deus. Um outro tipo de azeite, o azeite que alimenta. Ele se permite a dizer para os discípulos: vocês precisam orar. A carne é fraca. O espírito precisa estar forte. Ele fornece ainda na dor azeite que vai alimentar. E na terceira vez, mesmo quando ele está sentindo dores, mesmo quando ele está sendo pressionado, Jesus, naquela situação que ele está, quando ele sabe que ele vai ser detido, e ele se entrega, ele chega para os seus discípulos e fala: acordem, o traidor chegou. Ele está dando o mais denso, ele está dando o mais grosso, ele está dando o terceiro azeite. É aquele que perfuma. Se não é Jesus passar por essas pressões antes da cruz, nem eu e nem você, irmão, a gente suportaria as feridas, a gente suportaria as agruras da caminhada. É na terceira pressão que ele passa ali, que ele espelha a densidade do que ele passa, comparado com o terceiro azeite que se tirava no Jardim das Oliveiras. É o azeite que vai servir para iluminar, e é o azeite que vai servir para perfumar. E ele se entrega e paga o preço. A pergunta para nós é esta: que tipo de azeite tem saído de nós durante a pressão? Qual é o azeite que nós fornecemos quando somos pressionados? Qual é o azeite que nós estamos dando? O primeiro azeite é aquele que, quando quebra tudo, passa aquilo que está para acontecer na videira intacta, passa o rolo compressor, destrói tudo, quebra tudo. É aquilo que vira uma massa, se coloca na esteira e fica pingando. Aquele é o mais puro. É quando tem que ficar calado. É aquele momento em que o trator passou em cima
É aquele momento em que a injustiça, é aquele momento que aconteceu e que é o momento da gente ficar sobre a esteira. É o momento da gente ficar dentro do cesto. Mas sabe o que eu faço? Era a minha hora. Eu meto o pé, eu chuto as coisas, é do meu jeito, é assim que tem que ser. Quem manda sou eu. É assim, crente. É na hora que eu pego, aqui ó, resolve assim. Pode passar no RH e toma suas decisões. É assim. É assim. É no temperamento forte. É 30 anos de crente com temperamento de menina, de menino, para não dizer de moleque. Deixa eu te dizer, como é que Deus pode tirar de nós um óleo puro para consagrar a vida dos outros? Como é que Deus pode tirar óleo puro de mim para curar a vida dela, a sua, quando eu não aceito ser pressionado? Essa é a geração que nós estamos vivendo. Não faz o que eu quero, não é do meu jeito, não é eu dou pulo, eu saio fora, eu vou para o jeito que eu quero. Vai ler Bíblia, vai se converter. Porque, escute bem, é necessário. Pode não gostar, é necessário. O joio nasce, cresce junto com o trigo. Pegou? O joio nasce, cresce junto com o trigo. Mas naquele dia, o joio será arrancado e será lançado no fogo. E o trigo não será lançado no fogo. Nós passamos no ministério, na vida, no casamento, na vida profissional, sim, passamos sim por pressões. Conheço homens que durante as crises conjugais, a primeira coisa que fazem é arrumar uma amante. Homens que se comportam como meninos que com 50, 60 anos acham lindo serem meninos. Papel de bobo, garotões que até hoje não se comportam como homens. Meninas, mulheres que qualquer coisa vai arrumar um negócio aí fora. Nas pressões da vida. Nas pressões da vida. Era o momento de ficar calado. Era o momento de orar. Era o momento de ficar. A esteira está ali. Passou a pedra. Passou a pressão. Papai permitiu que a pedra pesasse. Era Deus dizendo: estou extraindo de você um azeite puro. Você vai curar pessoas, você vai restaurar pessoas. Mas sabe o que eu faço? Eu não faço como Jesus. Sabe por quê? Porque eu nasci em tal lugar. Porque eu nasci assim, eu sou assim. Receba o meu cartão de membro, receba a minha credencial. Ei, conversa é essa? O segundo, azeite da prensa. Deus nos pressiona. Sabe como é que eu me comporto diante das pressões? Primeiro primeiro as minhas necessidades, primeiro as minhas coisas, primeiro o que eu me importo. Dane-se se Deus está querendo tirar de mim um azeite que vai matar a fome de outras pessoas. Eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, mas durante as pressões eu corro, eu pico a mula, como se diz na roça. Que tipo de azeite eu estou dando para as pessoas que trabalham comigo no meu trabalho? Que tipo de azeite quem convive comigo aqui na igreja, ó, aqui ó,
aqui na igreja, quem convive comigo, que tipo de azeite eu tenho dado? Um azeite que ao invés de matar fome, dá acidez? É isso mesmo? Você sabe que tem azeite que a gente vai comprar? Me ajuda aí, Fernando. Tem lá, como é que fala? A 50%, acidez não sei em quanto, né? Tem uns azeites aí que pelo amor, caiu na língua seca. O azeite é para dar gosto. Ei, irmão, é a última palavra desse ano, tá? Depois não sei nem se eu estou aqui o ano que vem. Se a vida da gente não dá gosto, dá desgosto. Pelo amor, se o que eu ando dando está dando mais desgosto do que gosto, é lógico que Deus vai nos permitir passar por pressões. O Brasil está passando por pressões. O povo não quer? Quer ver um exemplo? Daqui a 2 meses você vai ver para mim se o povo não vai estar feliz da vida com o carnaval. Não tem taxade, não tem IPVO, não tem nada, está tudo bem. E nós? A gente vai entrar nesse barulho? Não. Que tipo de azeite nós estamos dando para Miriam, que vê a gente? Que tipo de azeite o menino do Marcelo, Daniel, é você mesmo? Que tipo de azeite eu estou dando para ele? Eu vou além. Que azeite esse menino está recebendo em casa? Que azeite Benjamin, que tremeu na base, está recebendo? Opa! Que tipo de azeite Patrícia e Santiago, eu queria te chamar Santiago. Santiago está recebendo. Qual é o azeite? Ah, tá. Que tipo de azeite o Pietro está recebendo? Professores de cultinho, que azeite vocês deram esse ano para as crianças dessa igreja? Resto? Líderes, que azeite vocês deram para os seus liderados esse ano? O azeite denso ou o azeite mais puro? Não diga que vocês não tiveram chance. Senhores que trabalham aqui na mídia, na transmissão, que azeite vocês deram para casa, que confiou em vocês? Que azeite vocês deram? O azeite fino ou o azeite mais denso? Pastor Kleber, que azeite o senhor entregou para a igreja? O senhor pegou mensagem, requentou, fez contra o C, contra o V? Ou o senhor foi cavar mensagem na oração, lá na sua sala, no seu escritório, foi ficar orando, tremendo, o Senhor fala? Que tipo de azeite o senhor entregou para a igreja? Ministério de louvor, que tipo de azeite vocês entregaram esse ano para a igreja? Subir aqui e tocar, teve jejum, teve consagração, teve dedicação? Não estou falando do líder, estou falando de todos. Que compromisso é esse com a casa? Que azeite tem sido entregue, em que algumas coisas são mais importantes do que as coisas do reino? A gente gosta de mensagem que massageia o nosso ego, que dê chave, que dê isso, que dê aquilo. O mundo está precisando receber azeite fino. Porque ser crente quando tudo está bom é fácil. Ser crente quando nós estamos com saúde é fácil. Ser crente quando os nossos filhos estão em casa é fácil. Ser crente quando a gente recebe presente, feliz aniversário no dia do aniversário é fácil. Ser crente quando os exames dão tudo certo é fácil. Ser crente quando você ganha as ações da justiça é fácil. Mas não é tão fácil ser crente quando você está esperando uma decisão na justiça faz 10 anos. Não é fácil você ser crente quando você recebe a notícia que o seu irmão está com problema. Não é fácil você ser crente quando você está esperando uma cirurgia que não
não foi liberada e os seus riscos estão aumentando. Não é fácil você ser crente quando você está vendo que algumas coisas estão se complicando e a resposta não chegou, a prensa está apertando. Não é fácil você dar azeite bom quando você vê as decisões sendo tomadas, um pula para lá, outro pula para cá, e você tem que tomar uma decisão. Pois bem, querido, o meu Jesus e o seu Jesus, ele estava lá na prensa, e quando ele estava lá, passou a prensa, ele chegou, ele sentiu, mas ele deu o azeite mais fino, o azeite que está sendo derramado sobre essa casa essa noite, o azeite que está sendo derramado todos esses anos sobre esse lugar, e é o azeite que vai continuar sendo derramado sobre a tua vida. Qual é o azeite? Eu estou dando o azeite, pastor, o azeite denso. Ué, não tem azeite fino não? Não tem não, filho? Ei, só dá azeite denso? Só dá azeite viscoso? Qual é o azeite? O que anda sendo colhido quando nós somos provados, tentados e testados. Muita gente acha que o diabo não existe, mas ele existe. Ele existe. As pressões, as provações, olhe para mim, nem sempre não significa que Deus, porque Deus está permitindo algumas prensas, que Deus não está com a gente. Onde Deus está que não está vendo essa inflamação que não vai embora? Aonde Deus está que esta vista não é curada, Deus está no mesmo lugar. Ele está sentado num alto e sublime trono. O diabo está esperando tirar de mim, tirar dela, tirar da senhora azeite ruim. Ele está certo que vai tirar azeite ruim, mas não tirou, não vai tirar, não viu e não verá. Jesus aguentou. No mundo tereis aflições, tede bom ânimo, disse ele. Antes de odiarem vocês, odiaram a mim, disse Jesus. O que temos imitado? Aquele que primeiro se entregou, ou nós temos imitado o inimigo? Que coisa ele toma as suas decisões e faz o que quer. Será que nós estamos vivendo mesmo para a glória de Deus? Irmã Sônia, estamos vivendo mesmo para a glória de Deus? Maria Miranda, estamos vivendo mesmo para a glória de Deus? Que tipo de óleo anda saindo nas 3 prensas da minha vida? Eu não sou hipócrita, tenho meus erros, não me alegro dos meus erros, das minhas falhas. O que me diferencia de alguns de vocês é apenas a posição que eu ocupo. Só isso, nada mais. Choro, me irrito, tenho fome, tenho sede, tenho dor de cabeça, tenho tudo. Também preciso controlar-me.
Cada dia que passa eu tenho aprendido que se eu responder na altura de algumas coisas, eu preciso descer do púlpito. Sempre quando a gente está perto de algumas coisas grandes, o capeta sabe onde ele toca. Sempre quando a gente está perto de grandes conquistas, o diabo fala: preciso mexer aqui, que eu sei que isso aqui mexe com ele. E sabe de uma coisa? Nem sempre Deus vai impedir. Ele disse para Satanás: toca em tudo, só não toca na vida dele, porque eu conheço. Não estou falando de mim, estou falando de Jó. Tem coisas que Deus não vai evitar que a gente passe, irmã Maria Barbosa, irmã Lourdinha. Tem prensas que a gente vai passar. Mãe da Rita, tem prensas que a gente nunca vai entender. Todo mundo vai estar esperando sair da boca da gente uma murmuração, uma palavra do tipo: mas o primeiro óleo, Silvânia, é para ungir. O segundo óleo é para matar a fome. O terceiro óleo é para perfumar, é para iluminar. E esta noite eu quero fechar com você que tipo de óleo anda saindo nas 3 prensas da nossa vida. Porque não vai parar. Se você acha que vai parar, não vai parar não. Sabe que dia que vai parar de ter prensa na nossa vida? Quando a gente fechar os olhos aqui na terra. Sempre vai ter. Como assim? Às vezes é um filho desbocado, às vezes é um neto, é um vizinho, é tudo. Sempre vai ter, irmão. O inimigo quer arrancar de nós o nosso pior, mas Deus quer ver de nós o nosso melhor. Fala para mim aqui quem já não teve vontade de dar um saculelê na cara dos outros aqui. Fala para mim quem aqui é anjo, por favor. Os anjos se manifestem. Hã? Quem aqui já não teve vontade de botar um kimono e falar: vamos para o tatame? Quem já não respirou, contou até 1000 e pensou assim: Filisteu, roda da carroça de Satanás. Quem aqui já não pensou, falou: eu fazia assim, assim, pum, já era. E você se calou. Você já foi desrespeitado? Já foi desrespeitado? Você já teve que engolir? É a prensa. Você já teve que subir para o púlpito no dia que você está? É a prensa. Teve que orar pelos outros quando você está com dor? É a prensa. Você já torceu para aquele dia o teu pastor não te chamar e ele te chamou? É a prensa. Aquele dia que você não quer ver ninguém, que você não quer falar com ninguém, e lá no teu trabalho alguém fala assim: chama o Kleber que ele é crente, chama a Fernanda que ela é crente, chama a Nadir que ela é crente, chama o Marcelo que ela é crente. Você fala: não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje eu briguei. É a prensa. E o inimigo falando assim: crentão, crentão, crentona, quero ver você me expulsar agora. Você saiu de casa rodando tudo e falando tudo, quero ver agora. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Parece que a gente chega em algum ambiente, o Satanás está assim, estava te esperando, vai agora, fala, vamos lá. Minutos atrás você deu um tapa na mesa, você falou e tal. A prensa.
enfermeira extrai o azeite mais puro, que vai curar pessoas, consagrar a vida de pessoas. A segunda vai matar a fome espiritual de muita gente. A terceira vai matar a fome física, vai iluminar e vai dar gosto na vida dos outros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que nas prensas da vida que a gente vai passar, em todas elas o Senhor retire de nós o óleo certo, em tudo que a gente tiver que viver, que o Senhor consiga receber de nós aquilo que é próprio da gente. Sabe, irmão, nós não somos perfeitos, não somos. Desculpa, eu vou dizer para você, eu tenho 29 anos de pastor, só encontrei uma pessoa na minha vida que não está mais entre nós, porque a gente ia fazer ela se perder. Uma pessoa, só que no aconselhamento um dia eu perguntei para ela, falou assim: eu não tenho defeito, não está mais entre nós, porque todos nós temos defeitos, mas nós, todos os dias, temos a chance. O pão é comunhão, o vinho é comunhão, não é porque a gente merece, é porque Ele nos ama. Essa noite é a chance que Deus está nos dando mais uma vez, dele encontrar em nós o azeite mais puro. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. É a última ceia do ano. Eu acho que alguns de vocês, com certeza, eu não vou ver mais esse ano, por algumas razões. Aproveite essa ceia que o Senhor está te dando. Nunca despreze uma chance que Deus te dá, uma ceia que Deus está nos dando para nós darmos a melhor ou o melhor azeite. E eu quero aqui já de antemão, sem nenhuma demagogia nem nada, porque tem dia que a gente não está bom nem para isso, né? Se por alguma coisa esse ano eu dei algum azeite ruim, azedo para vocês, me perdoe. Eu peço perdão. Me esforçarei para dar um azeite melhor, em nome de Jesus. Que a minha vida seja para ser bênção na vida de vocês. O dia que eu for para ser maldição na vida de vocês, que o Senhor me leve desse lugar, mas que eu seja bênção na vida de todos vocês. Amém? Mas nunca me furtarei de falar aquilo que Ele manda falar. Pai das luzes e Pai da eternidade, eu te agradeço por esta noite, por esse tempo, por esta palavra, por essa última ceia do ano. Te agradeço pela vida de cada senhora de idade que aqui está. Dou graças pela minha mãe, dou graça orando por ela, por todas as senhoras de idade que estão aqui. Eu dou graça por todos os homens e mulheres desta casa, pelas crianças, por aqueles que têm isso como especial. Oramos, primeiro pedindo perdão ao Senhor, se nesse ano nós, durante as pressões, a gente deu um azeite que não foi bom. Se em algum momento nós estávamos sendo testados, provados, e a gente não, ao invés de ficar no descanso, de pingar azeite bom, a gente não deu, nós pedimos perdão agora. E pedimos perdão para que o Senhor nos dê uma nova chance, nos dê uma nova oportunidade. Senhor, não adianta a gente estar na igreja a vida inteira e naquele dia ouvir do Senhor: eu não te conheço. Nós oramos agradecidos por esta última ceia, por esta oportunidade maravilhosa, e que nós vamos participar agora com alegria, no nome maravilhoso de Jesus. Todos digam amém.